Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdadeiramente... Bom dia. Hoje são 15 de dezembro de 2020, terça-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Vamos analisar nesse vídeo o parágrafo 21.12. 21.12. Esse parágrafo do Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, ele trata do mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Então vamos analisar o que está aqui nesse parágrafo 21.12. Antes de entrar no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana, cristianismo puro, antes de entrar no assunto, trago aqui para relembrar o que dizia Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Freud foi judeu e ateu. Aqui o livro O Futuro de uma Ilusão. A ilusão a que se refere Freud é a religião. Freud escreveu esse livro em 1926 e foi publicado em 1927, há quase um século. Muito bem, na página 88, Freud diz assim, vamos aí rever. Diz ele: nenhum homem racional se comportará tão levianamente em outros assuntos, nem se contentará com fundamentações tão miseráveis para seus juízos, para sua tomada de partido. Ele se permite isso apenas em relação às coisas mais elevadas e mais sagradas. Fecha aspas aí. Essa afirmação brilhante de Sigmund Freud é a mais pura representação da verdade. Ele diz que o homem racional se contenta com apenas fundamentações lógicas, fundamentações consistentes para sua tomada de partido, para seus pontos de vista, o homem racional. Já quando esse homem ele entra numa igreja, numa religião, numa seita, esse homem ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos, para seus pontos de vista, porque esse homem está agora trabalhando com um, entre aspas, sagrado. Então veja, o Freud diz, com razão, que o homem racional, ele se contenta tão somente com fundamentações racionais, lógicas, consistentes, para sua tomada de partido. Ele só se contenta com fundamentações lógicas. Peguemos aí como exemplo um professor de matemática. Quando ele está numa sala de aula tratando de matemática para os alunos, esse professor, ele é um homem racional. Ele se contenta com fundamentações lógicas para explicar a matemática. Agora, quando esse homem matemático, ele entra numa religião, numa seita, numa igreja, esse homem, ele, como ele está tratando agora do sagrado, ele, como religioso, quando ele fala sobre religião, aí ele se contenta com fundamentações miseráveis para seus juízos. Esse homem, ele perde a inteligência dele quando trata do sagrado. E isso é a mais pura verdade. E é o que estou mostrando aqui com as visões do cristianismo sobre alguns assuntos. E aqui
sobre aquele velho mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que está aqui no catecismo sobre isso é mais uma aberração, é mais uma fundamentação miserável para quem sustenta o que está aqui no catecismo. Entendeu? É fácil você ver. Pegue um religioso qualquer, o que ele disser para você, escreva no papel e analise se aquilo ali tem fundamentação alguma. Faça isso. Treine seu cérebro diante de uma expressão falada sobre a partir de um homem religioso. Coloque no papel e analise se aquilo ali tem fundamentação alguma. Faça como eu estou fazendo aqui em relação a textos cristãos. É bom você fazer isso. Você treina seu cérebro. Você coloca os neurônios para trabalhar. Entendeu? Então, muito bem. Em primeiro lugar, não existem 10 mandamentos. O que está em Êxodo, capítulo 20, ali, temos os 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos. É porque o número 10 era muito usado no texto hebraico. Não são 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos. E eu vou mostrar isso aqui bem fácil, logo de início. Veja bem. Os 10 mandamentos trazidos pelo texto católico, os 10 mandamentos não são iguais aos 10 mandamentos trazidos pelo texto judaico, pelos judeus. Não são. Já aí existe a diferença. Então, quando você pega os 10 mandamentos trazidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, há diferença entre esses 10 mandamentos e os 10 mandamentos trazidos pelos judeus. E olhe que o texto é dos judeus. Está lá. Texto hebraico, no Velho Testamento, que não é velho para os judeus. Então eu vou mostrar a você simplesmente para que você entenda isso. Veja aí, vou pegar aqui o catecismo, tá? Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. E você vai entender logo isso aí de cara. Que os 10 mandamentos não são iguais trazidos aí pelas religiões. Então, muito bem. Então vamos aqui para que você entenda. Acompanhe aí. Vamos aqui. Veja aí o catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Entenda bem. Estou provando a você que os 10 mandamentos trazidos pela Igreja Católica Apostólica Romana não batem ali muitas coisas com os 10 mandamentos trazidos pelo judaísmo, pelos judeus. Então veja aí, o primeiro mandamento aí, trazido pela Igreja Católica Apostólica Romana. Veja aí, artigo aí, ó, número 1. O primeiro mandamento. Então aí está o primeiro mandamento trazido pelos católicos. Diz assim, acompanhe aí. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada, que se assemelhe ao que existe lá em cima, nos céus, ou embaixo na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás. E aí temos Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 5. Então veja bem, versículos 2 a 5. Veja que a Igreja Católica Apostólica Romana uniu lá os versículos 2, 3, 4, 5 e 6 também, porque aí eles não colocaram, e o 6 também. Então veja que o primeiro mandamento para a Igreja Católica Apostólica Romana, lá de Êxodo capítulo 20, o primeiro mandamento resume o texto que está nos versículos 2, 3, 4, 5 e 6. É o primeiro mandamento aí para os católicos. E os católicos deram um nome para esse mandamento,
Eles deram: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Isso aí é a Igreja Católica Apostólica Romana. Então veja que o primeiro mandamento para a Igreja Católica Apostólica Romana resume todo o texto que está nos versículos 2, 3, 4, 5 e 6. O versículo 7 de Êxodo 20 já é o segundo mandamento no Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Então entenda bem, veja aí o primeiro mandamento. É tudo o que vai do versículo 2 até o versículo 6. Isso aí é o primeiro mandamento para os cristãos católicos. Agora veja a diferença dos mandamentos trazidos pelo judaísmo. E veja que o texto é dos judeus, é dos hebreus, está no Velho Testamento. Então aqui o livro de um rabino, o rabino Benjamin Black. Aqui está o livro dele, Judaísmo, mostrando tudo sobre a sociedade judaica, costumes, crenças, etc. Então veja aqui neste livro, ele traz também os 10 mandamentos. E não batem com aí os mandamentos trazidos pelo Catecismo da Igreja Católica Apostólica Romana. Veja a diferença, como eles manipulam o texto que está em Êxodo capítulo 20. Ali os 10 mandamentos. Não são 10 mandamentos. Então veja aí, o primeiro mandamento logo de cara. Aí trazido pelo, veja bem, pelos judeus. Como é que eles veem os 10 mandamentos? Veja aí, o primeiro mandamento, veja aí. Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. É o primeiro mandamento. É o primeiro mandamento. E o segundo, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, figura alguma do que há em cima nos céus, e abaixo na terra, e nas águas, debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás. É o segundo aí mandamento. Então você vê aí facilmente a diferença dos 10 mandamentos trazidos pelos judeus, e o texto é deles, trazidos pelos judeus, e os 10 mandamentos trazidos pela Igreja Católica Apostólica Romana. Como você viu, o primeiro mandamento para os católicos pega todos os textos que estão nos versículos 2, 3, 4, 5 e 6. Já aqui não. Veja, o que é o primeiro mandamento para os católicos, os judeus aqui dividem em 2. Veja aí, em 2, olha a diferença. Repito, o primeiro mandamento, sob a visão dos católicos, são os textos que estão nos versículos 2, 3, 4, 5, 6. O primeiro mandamento. Já aqui, são 2 mandamentos aí. Olha a diferença, a visão. Agora veja aí. Eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Veja bem, esse aí é o primeiro mandamento, trazido aí pelos judeus. Aí eu pergunto a você, isso aí é mandamento? Você aí que está assistindo a esse vídeo nesse momento, isso aí é mandamento? Veja, eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Entendeu? Aí eu pergunto a você, isso aí é mandamento? Claro que não. Mandamento é ordem. Mandamento é ordem. Como diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Isso aí é mandamento, é ordem. Agora quando está escrito, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da casa dos escravos, do Egito. Isso é ordem? Claro que não. Não é mandamento. Não é ordem. Mas aí está no livro dos judeus, judaísmo, como o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa dos escravos. Isso aí é apenas uma apresentação.
não é ordem, não é mandamento. Mas aí está no judaísmo, como mandamento. Entendeu o erro? Então, não existem 10 mandamentos. Eles manipulam os textos para formarem 10, mas não são 10. Porque o número 10 é um número muito famoso, número muito usado na Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O número 10. É por isso que está aí 10 mandamentos, mas não são 10 mandamentos. É a mesma coisa das pragas contra o Egito. Não houve pragas contra o Egito, coisa alguma, e muito menos mandada por Deus algum. Mas lá estão 10 pragas, porque o número 10 era um número muito famoso, muito usado por eles. Como nós aqui no Brasil usamos o número 3. A gente usa muito o número 3, não é? A gente brinca de esconde-esconde, aí diz, eu vou contar até 3. Ninguém diz, eu vou contar até 4, até 5. Não. Eu vou contar até 3, ou então até 10. É isso, gente. Então você viu facilmente aí que os 10 mandamentos aí trazidos pela Igreja Católica Apostólica Romana, você vê que não batem com os 10 mandamentos aí do judaísmo. Há muita diferença entre eles. É fácil entender isso. Viu aí? É fácil entender isso. Agora vamos analisar aqui o parágrafo 21:12 do Catecismo sobre aquele mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Então vamos analisar isso aqui. 21:12, acompanhe aí. Está escrito assim: o primeiro mandamento, veja aí, porque não terás outros deuses diante de mim, para a Igreja Católica Apostólica Romana, isso aí está junto com outros textos que formam o primeiro mandamento. Então está escrito assim: o primeiro mandamento condena o politeísmo, que é a crença em mais de um Deus. Então diz aí, o primeiro mandamento, que é aquele, não terás outros deuses diante de mim. Está dizendo que isso aí condena o politeísmo. E é verdade, condena o politeísmo, a crença em mais de um Deus. Só que os hebreus eram politeístas. Em toda a Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, vigorava o politeísmo, a crença em vários deuses. Então aqui é a briga dos hebreus, querendo que seu povo, na íntegra, adorasse apenas um Deus único, criado pelo hebreu. Então eles queriam apenas adoração única para esse Deus. E isso o povo nunca aceitou, o povo hebreu. Adorava vários deuses, politeísmo. Então veja aí, o primeiro mandamento condena o politeísmo. Continua. Exige que o homem não acredite em outros deuses afora Deus, que não venere outras divindades afora a única. Vamos ficar para esse vídeo, essa parte aqui. Aí diz, o primeiro mandamento condena o politeísmo. Exige aquele, não terás outros deuses diante de mim. Esse mandamento, que é o mais terrível de todos, dos 10 mandamentos, ele exige, diz o Catecismo, que o homem não acredite em outros deuses afora o Deus hebreu. Entendeu? Exige que o homem não acredite, veja aí, em outros deuses. Exige que o homem acredite somente no Deus hebreu. Muito bem, então é sobre isso aí que vamos analisar. Veja bem, veja como o Sigmund Freud, ele foi um gênio, foi um homem gênio na humanidade. Destacou-se com maestria. Ele já dizia que quando um homem entra no sagrado, um homem racional, ele entra no sagrado, numa igreja, numa religião, numa seita, ele perde sua capacidade de raciocínio. E aí ele passa a se contentar com fundamentações miseráveis para seus juízos.
E é fácil a gente ver isso em qualquer livro religioso. Então o catecismo está dizendo aí que o não terás outros deuses diante de mim é uma exigência para que o povo hebreu viesse a acreditar somente em Deus, no Deus criado pelo próprio povo hebreu. Então, esse mandamento, não terás outros deuses diante de mim, exige a crença exclusiva no Deus hebreu, e não em outros deuses. Só que o povo hebreu acreditava em vários deuses, e a Bíblia é uma prova disso. Em toda a Bíblia, o povo hebreu adorava vários deuses. Então o povo hebreu, como qualquer povo, cria deuses. O homem cria deuses. Como o homem é intolerante, ele quer adoração só para si, ao criar um determinado Deus, o homem transfere essa característica à intolerância religiosa. Então o povo hebreu criou mais um Deus, o Deus hebreu, e queria que o povo adorasse somente a esse Deus. Seria aí o monoteísmo. Mas não. O povo hebreu, a própria Bíblia prova que o povo hebreu era politeísta. Em toda a Bíblia você vê o politeísmo, a crença do povo hebreu em vários deuses. Só um exemplo aqui para que você fique esperto. O lendário rei Salomão, que é querido pelos cristãos. O rei Salomão era politeísta. Ele não acreditava somente no Deus hebreu. O rei Salomão acreditava em vários deuses e fazia ritos, sacrifícios a vários deuses. Entendeu? Então é assim. O povo hebreu era politeísta. Aí um grupo queria instituir um monoteísmo e não deu certo, não engatou. Em toda a Bíblia, fiz uma série de vídeos mostrando os deuses que estão na Bíblia, os deuses adorados pelo próprio povo hebreu. Então, muito bem. Agora vamos para esse vídeo, para evitar um vídeo longo, vamos explicar isso aí. O catecismo diz que o não terás outros deuses diante de mim exige uma crença apenas no Deus hebreu, em um único Deus. Certo? Exige apenas uma crença. Então, vou trazer aqui o Novo Testamento, porque isso aí está também no Novo Testamento, e aí é atribuído a Jesus. Veja o que está em Marcos, capítulo 16, versículo 16. Veja aí, está escrito assim: quem crer, veja aí, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Então veja aí essa maluquice atribuída a Jesus. Jesus aí das narrativas lendárias do Novo Testamento. Não estou aqui tratando de Jesus histórico. O Jesus presente nas narrativas lendárias do Novo Testamento. Então isso aí é atribuído a Jesus, que Jesus disse: quem crer, veja aí, e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Veja a ignorância de quem escreveu o que está aí, condenando uma pessoa que não crê em Jesus. Veja a ignorância do que está aí. É a mesma coisa repetida aqui pelo catecismo, dizendo que o não terás outros deuses diante de mim exige aí a crença exclusiva em um Deus, em um único Deus, o Deus Javé, criado pelos hebreus. Então veja a maluquice que está aqui, repetida em Marcos capítulo 16, versículo 16, que diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E aí a condenação do cristianismo. Quem não crê em Jesus aí, quem não crer em Jesus, diz o cristianismo, veja bem, quem não crer em Jesus será condenado eternamente ao fogo do inferno, mas só depois de morrer, porque o cristianismo trabalha com essa utopia, com essa fantasia de punição depois da morte.
Então agora veja a ignorância, que é repetida aqui no catecismo. Diz que exige a crença exclusiva em apenas um Deus. Exige a crença exclusiva em Jesus. Quem não crer em Jesus será condenado eternamente no fogo do inferno. Veja agora essa maluquice aí. E aqui, para esse vídeo, vamos pegar essa crença aí. Ora, é maluquice você exigir de uma pessoa que ela creia em alguma coisa. É uma maluquice, entendeu? Você exigir, eu quero que você creia, eu quero que você acredite que o Deus Alá é o verdadeiro. Pronto, a pessoa vem para você e diz, eu quero que você acredite que o Deus Alá é o Deus verdadeiro. E você vai dizer, eu não tenho culpa se eu não acredito no Deus Alá. Eu não tenho culpa, porque a crença e a descrença não estão sob o comando do homem. Crer ou descrer, isso aí não está sob meu comando. Você não pode exigir que uma pessoa creia em Jesus. Se ela não crer, será morta. Você não pode exigir isso. Que uma pessoa creia em algo, que uma pessoa descreia em algo. Você não pode exigir isso. Por quê? Porque crença e descrença não estão sob o comando do homem. Não depende de minha vontade, está além dela. Para você crer ou não crer, você depende de elementos para isso. Não é um poder de decisão sua. Ninguém decide crer, eu vou crer em Alá, eu vou crer em Jesus. Não, ninguém decide isso. A crença e a descrença em algo escapa do controle do homem. Ninguém pode ser punido por não crer. Ninguém pode ser punido por crer. Não pode. Ninguém pode ser punido por isso. Porque crença não é o controle nosso. A gente decide muitas coisas, mas ninguém decide crer. Amanhã eu vou crer, amanhã vou crer que Alá é o Deus verdadeiro. Não existe isso. Amanhã vou crer que Jesus é o Filho de Deus. Não existe isso. A crença e a descrença não dependem da vontade humana. Está fora do comando humano. É diferente de outras coisas. Eu posso dizer assim, amanhã vou decidir ir ao trabalho mais cedo. Isso aí depende da minha vontade. Eu vou e chego ao trabalho mais cedo. Eu posso decidir assim, domingo que vem vou a uma praia lá em Fortaleza. Isso aí depende de minha vontade. Está sob meu comando eu ir à praia ou não. Entendeu? Então, se eu cometo alguma coisa errada, por exemplo, eu digo, amanhã matarei um rapaz. Então, se eu mato o rapaz, eu respondo pelo ato que eu fiz. Por quê? Porque isso aí é da minha vontade. Está sob o meu comando. Eu posso matar ou não o rapaz. Mas eu não posso dizer em relação à crença e à descrença que amanhã vou acreditar, vou crer em Jesus. Amanhã vou crer em Maomé. Não posso, porque não se exige crença. A crença e a descrença independem da vontade humana. Se independem da vontade humana, não estão sob o comando do homem, então o homem não pode ser punido. Viu aí a ignorância do catecismo aí e do mandamento? Não terás outros deuses diante de mim? Exige crença exclusiva no Deus hebreu. Só que o homem não é responsável por crer ou por descrer. Isso aí é mais forte do que ele imagina, entendeu? Então é maluquice dizer, quem não crer em Jesus será condenado. Quem não crer em Jesus será condenado. Isso é loucura. Isso é loucura. Entendeu? É loucura.
você exigir que alguém creia em algo. Não se exige crença, porque independe da nossa vontade. O homem não é responsável por crer ou descrer. Está além da capacidade humana. A crença ou a descrença dependem de elementos fora do homem. Entendeu? E o segundo ponto. É loucura você condenar uma pessoa apenas por não crer em algo, em alguém. É loucura. É loucura. Você entendeu? Raciocine, estude. É loucura você condenar uma pessoa porque não crer em algo, em alguém. É loucura. Abra o Código Penal brasileiro. Temos ali os artigos. A partir do artigo 120, que é o crime de homicídio, você vê que muitas condutas são proibidas. Matar alguém é proibido. Estuprar alguém é proibido. Ameaçar alguém é proibido. Latrocínio, matar para roubar, é proibido. Aborto não consentido pela gestante é proibido. Furtar, subtrair algo de alguém é proibido. Roubar, subtrair algo de alguém por meio da violência ou ameaça é proibido. Então você vê que o Código Penal brasileiro, diferentemente dos livros religiosos, é um código que tem juízo, que raciocina. Então, no Código Penal brasileiro, muitas condutas são proibidas. Os criminosos devem ser punidos por matarem, por estuprarem, entendeu? Por furtarem, por roubarem, etc. Mas ninguém no Código Penal é punido por não acreditar. Não existe um artigo no Código Penal brasileiro que diga assim: não crer em Alá, pena 30 anos de prisão. Não crer em Jesus, pena 30 anos de prisão. Não crer em rapadura, lá no Ceará, 30 anos de prisão. Não existe isso no Código Penal. Ninguém é punido no Código Penal por não crer ou por crer. Entendeu, gente? É loucura! Você vê lá, aí na 16, Marcos capítulo 16, versículos 16, atribuído a Jesus. Quem não crer em Jesus, quem não crer, será condenado eternamente ao fogo do inferno depois da morte. Que loucura! Quem não crê, como se a crença ela fosse uma coisa que o homem tivesse comando sobre ela. Não! Para você crer em algo ou em alguém, é preciso que você tenha elementos. Se você não tem elementos convincentes para crer ou descrer, você não pode ser punido por isso. Entendeu, meu irmão? Você aí que está assistindo a esse vídeo, veja como estão enganando vocês aí. Veja como estão enganando vocês. Então aí para esse vídeo, apenas aquela parte 21:12, né, do parágrafo 21:12 do Catecismo. No outro vídeo continuarei com o mesmo parágrafo sobre o mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Que é uma aberração. É uma aberração esse mandamento aí. Então estão enganando vocês, dizendo que esse mandamento é uma coisa linda. E você cai no conto do vigário, porque não estuda a Bíblia. Então, finalizando aqui, para que a coisa fique fixada. É loucura você exigir crença, que alguém creia em algo ou em alguém. É loucura, porque o crer não depende da vontade da pessoa, depende de elementos fora do homem. Ninguém diz, amanhã eu vou crer em Alá, amanhã eu vou crer em Buda. Ninguém diz isso, porque independe da nossa vontade. Se independe da nossa vontade, ninguém pode ser punido por crer ou descrer. E outra coisa, punir quem não crer é loucura. Porque não crer não é um ato, não é uma ação.
Você entendeu? É loucura você dizer, quem não crê em Jesus será punido com 30 anos de prisão. Quem não crer. Não, quem não crê não faz nada, coitado. Quem não crê não está fazendo nada. Entendeu? É loucura punir quem não crer. É uma loucura exigir a crença em um determinado Deus, entre aspas. É loucura exigir crença, porque a crença independe da vontade do homem. Se independe da vontade do homem, ninguém pode ser punido por não crer ou por crer. É simples entender isso. No próximo vídeo, voltaremos aí ao parágrafo 21:12, para mostrar mais uma aberração aí do cristianismo. Certinho? Vamos lá. Muito obrigado.